Pessoal, então nós já falamos, né, na primeira parte das teorias de enfermagem. Nós já falamos como que ela surgiu, como que ela, né, ela começou a fazer parte aí da enfermagem, como que a gente associa uma a outra. Já vimos um pouco aí de história, né, da administração da enfermagem. Então agora chega a hora de vocês aí pegarem o caderno de vocês realmente, né, e anotar todos os pontos, porque são, né, a gente vai começar a falar realmente sobre as teorias administrativas. Então, são várias teorias, né? E a gente vai falar sobre cada uma delas um pouco. E tem alguns elementos que são muito importantes, então sempre grife, sempre gravem esses elementos, essas palavras-chave, para que a gente tenha um bom estudo, tá? Então, só para a gente poder contextualizar, o que que significa essas teorias administrativas, né? As teorias, pessoal, nada mais é que são conceitos em relação de como o homem deve trabalhar, tá? Então, as teorias administrativas, elas acompanharam os movimentos que o mundo seguiu, né, ao longo dos séculos, e aí elas sofreram várias influências. Então, ela sofreu influência da Igreja Católica, sofreram influências das organizações militares, de alguns pensadores, de economistas, também da Revolução Industrial principalmente. Então a gente tem aí vários acontecimentos no mundo que foram modificando as teorias, né, e surgindo novos conceitos. Tá certo? Então a primeira teoria que a gente vai falar, pessoal, é a teoria científica de Taylor, ou então Taylorismo. É a primeira teoria aí que surgiu, que está muito presente aí, né, em concursos públicos, né, e muito presente também na nossa vivência. Tá? Então, o que significa, então, o que é essa teoria científica de Taylor? Então, a teoria ela foi elaborada, né, por Taylor, e ela preconiza, pessoal, isso aqui é extremamente importante, ele preconiza a divisão do trabalho. Tá? Então aqui ele dizia que o trabalho ele deve ser dividido através de especializações dos operários. Então o operário que estava ali trabalhando, ele tinha que ter uma especialidade. Em que ele era bom? E aí isso que era chamado de especialidade na época. Então, Taylor acreditava que essa divisão do trabalho devia ser feito do que as pessoas sabiam fazer melhor, padronizando então as tarefas. Porque esse é a partir do momento que uma pessoa trabalha com determinada tarefa e ele é muito bom nela, o serviço ele vai ficar padrão, ele vai ficar parecido com os outros. E aí a gente tinha, através desses três elementos, uma eficiência, né, em nível operacional, e assim a gente conseguia aumentar a produção dentro do nosso serviço. Então, o foco de Taylor, pessoal, o foco era na tarefa. Então, ele tinha o foco ali no homem, né, produzindo as tarefas. E aí, esse rapaz que surgiu aí do lado era Taylor, tá? Frederick Taylor. E essa teoria, pessoal, ela trouxe esse contexto aqui, esse conceito, na verdade, é muito importante, tá? Lembrem sempre disso aqui. Toda vez que vocês escutarem o homem econômico, a gente está referindo à teoria de Taylor, tá bom? Esse homem econômico, o que significa esse homem econômico? Ele é motivado pelo quê? Pela remuneração material. Então significava, Taylor achava que quanto melhor a pessoa receber, melhor ela vai produzir e também vai produzir mais, tá? Então, a crítica em relação a esse tipo de teoria é que ela via o homem apenas como uma engrenagem, como uma máquina e não como um ser humano em si. Tá? Então a gente tinha então essa questão do homem econômico, que ele visava que o homem ele tinha que receber bem para que ele produzisse bem, mas ele não levava em consideração outros elementos, né, como o ambiente, etc. Então esse era o foco da teoria de Taylor. Beleza? Então, vamos para a próxima teoria, que é a teoria clássica. A teoria clássica também é muito importante para a gente. A teoria clássica, né, ela foi representada aí por Fayol. E o foco dessa teoria, né, é na estrutura e também no funcionamento.
Então, Fayol acreditava que a eficiência ela vinha pela estrutura funcional, né? É um modelo aí um pouco autoritário porque ele veio de organizações militares. Então, esses idealizadores, né, que a gente chamava antigamente de anatomistas e também os fisiologistas, né, eles acreditavam que as coisas tinham lugar para cada, né? Tudo existia um lugar para cada coisa. Era nisso que eles acreditavam. Então, esse aí era Fayol, tá? E aí, Fayol, ele criou, né, elementos da administração, né, ou funções do administrador, que, pessoal, a gente utiliza isso até hoje, tá? A gente tem um macetezinho aí que é para poder definir esses elementos como POCCC ou então POC, né, ao cubo, que é as siglas de cada elemento da teoria que Fayol criou. Então, quais são esses elementos, pessoal? A gente tem o elemento de prever, então a gente vai, hoje a gente utiliza isso muito, né, que é o que? A gente visualizar o futuro para a gente poder traçar um programa de ação e também evitar certos problemas. Nós temos também o elemento de organização, que ele vai construir, né, ele vai construir o duplo organismo material e também o social da empresa, que vai envolver aí então as pessoas. A gente vai ter o terceiro, né, elemento que é comandar, que é dirigir e também orientar o pessoal que trabalha naquela empresa. A gente tem a parte de coordenar, que ela vai ligar, unir também, harmonizar, né, todos os atos e todos os elementos da empresa, para que todos trabalhem por um único objetivo, por um objetivo coletivo, né? Todos vão trabalhar seguindo um único objetivo. E a gente, né, tem aí o último elemento que é controlar, que é onde a gente vai verificar tudo que ocorre conforme as regras estabelecidas e também as ordens que foram dadas por quem estava coordenando, tá? Então aí a gente tem essa questão, né, do controle do serviço que foi definido. Então, a preocupação da teoria clássica, né, é com a departamentalização. Então, aí, a partir dessa preocupação, surgiu, então, a divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, né, ela trouxe para dentro da empresa alguns conceitos extremamente importantes que a gente utiliza até hoje também, que é o conceito de hierarquia. Na enfermagem, a gente utiliza muito a hierarquia. Aqueles que estão acima da gente, eles devem ser respeitados, a gente deve seguir os comandos deles. Então, hoje a gente utiliza muito essa questão da teoria clássica da hierarquização. A gente também tem a questão de autoridade, né, de sempre respeitar o seu superior. Essa questão da rigidez, né, algumas teorias de liderança já caíram nessa questão da rigidez. Existe aqueles que seguem por esse caminho da rigidez, da liderança, da coordenação rígida, porém, hoje em dia a gente tem outros tipos de teoria que são mais adotadas em relação a isso. Centralização das decisões, aqui a gente também já não tem mais uma sociedade que vai muito por esse lado de centralizar o poder em uma única pessoa, né? Nosso governo mesmo ele é repartido em três, então já começa daí. A gente também tem essa questão da inflexibilidade já um pouco decaída, que a gente deve sempre escutar as opiniões, né, do próximo, para que a gente tenha um serviço ali mais adequado e eficaz. A gente tem a questão da disciplina, que é muito bem aplicada, que vem aí do militarismo. E temos também a questão da subordinação, que apesar do que todo mundo acha, a subordinação não é uma coisa ruim. Apenas significa você receber comandos de uma pessoa que é superior a você e você acatar. Obviamente, se não houver nenhum prejuízo, tanto em relação físico ou então mental. Tá bom? Então, esses conceitos eles surgiram e muitos deles alguns caíram, outros ainda são muito utilizados, tá? E aí Fayol ainda, né, ele trouxe alguns princípios básicos para que a gente tenha uma maior eficácia e uma maior eficiência dentro do serviço aí, de nosso serviço em si, né? Não falando somente da enfermagem, mas do serviço em si.
Então, a gente tem a divisão do trabalho, tá? A autoridade e a responsabilidade. Nós temos a disciplina, a unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais ao bem comum, a remuneração, centralização, linha de comando, ordem, equidade, estabilidade dos funcionários, iniciativa e espírito de equipe. Então, esses elementos, esses princípios, eles, né, são encontrados em vários lugares, né, que onde a gente presta serviços hoje em dia. Então, a teoria de Fayol, pessoal, ela é extremamente importante. São 14 princípios, não são todos os lugares que seguem os 14 princípios, obviamente, né? Mas aí a gente tem a aplicação deles em vários locais, tá? Principalmente aqui no Brasil, certinho?